Bom dia, bem-vindos a mais um WHG Overview. Eu sou Andrew Ryder, estou aqui com o Fernando Fenólio. Estamos animados, né? O mês de abril foi um mês assim bem conturbado nos mercados lá fora, histórico. No final das contas, acabou nem sendo um movimento tão grande, né? Mas tem muita coisa aqui para debater. Acho que a WHG também, né, saiu no valor hoje, quem não viu ainda, uma grande novidade aqui, um reforço de peso aqui para o time. Alguém que a gente está bem animado, conhece muito bem, trabalhou vários anos juntos. A gente deve soltar mais notícias e novidades aí, né? A empresa completando, né, quase 5 anos aí de empresa e chegando, né, num AUM assim, sob gestão de mais de 50 bi em pouco tempo, num mercado difícil. Acho que é uma evolução natural da empresa, né? Um amadurecimento, trazer mais talentos, crescimento. Estamos animados, assim, né? A gente aqui na parte, né, da Asset, poder focar mais nisso, né? Eu e o Fenólio, né, com o fundo, o nosso fundo flagship acabou de completar 4 anos também, agora no final de abril. Então, o timing das coisas, né, coincidindo, né? É um fundo que foi um dos melhores aí da indústria nesse período, né? Rendendo mais de 90%, né, em 4 anos. Então, a gente está bem animado aí com o crescimento, o futuro da empresa, e teremos mais novidades, talvez no próximo overview, já com tudo, né, encaixado, a gente já traz mais coisas assim para mostrar para vocês. Mais atualizações, né? Teremos. Bem, voltando aqui para a nossa live, esse é o nosso plano de voo do dia, né? A gente vai falar mais de trade policy. Acho que na última live foi muito em cima da hora o acontecimento. Então a gente vai trazer um pouco Liberation Day. Liberation Day. Vai trazer mais detalhes sobre isso, consequências. Uma delas é esse questionamento do fim do privilégio exorbitante dos Estados Unidos, que a gente vai detalhar um pouquinho mais esse tema, acho que é bem importante e bem interessante. Vai falar também sobre a posição do Trump hoje nas negociações, né? Ele que sempre gosta de dizer que quem tem as cartas na mão, talvez ele não tenha as cartas na mão agora. E depois a gente fala de equities também, que foi tem uma temporada de resultado já acontecendo, né? E também bastante swing aí no mercado nesse mês de abril. Bem, vamos lá. Então, acho que o mês de abril, né, teve, que não falei, né, foi um mês bem emblemático. Interessante aqui, né, a gente vai falar um pouco sobre ouro, né, que foi um destaque. Também dá para ver criptomoedas, né, essa ideia do de-dollarization, né? Então, né, o mercado ficando mais pessimista com os Estados Unidos. Será que o excepcionalismo americano, né, acabou? A gente mostrou na última live também como que estava indo mal os ativos americanos versus o resto do mundo. Aqui a gente vê que a Europa foi bem de novo em abril, né, num mês, né, de risk-off, vamos chamar assim. No final das contas, o S&P acabou caindo só 1%, né, então parece que não foi nada demais, mas né, foi muita volatilidade. Brasil também um grande destaque positivo, né? Então acho que é um símbolo aí, né, dentro de mercados emergentes, líquido, né, exposto a várias coisas aí do anti-dólar, vamos chamar assim. Na direita a gente vê aqui, né, nas cestas que a gente gosta de mostrar aqui todo mês, e acho que meio que só reforçando esse ponto, né? Coisas que foram bem, são coisas meio de América Latina, Brasil, Bitcoin, Europa, né, algumas commodities assim, meio que alternativas ao dólar. E na outra ponta, né, o que eu não falei um pouco, né, petróleo indo muito mal, né, e coisas mais Estados Unidos e petróleo, bancos japoneses, que era uma coisa que estava na moda, que é junto com os Estados Unidos indo bem, né, quando o juros estava abrindo e em fraco, dólar forte, etc. Né, banco japonês era uma coisa, um símbolo disso, que está revertendo esse ano também. Então, acho que, né, isso que tem acontecido, né? Petróleo tem um pouco do idiosincrático aí, né, com a OPEC, né, talvez o Trump, né, vai para a Arábia Saudita próxima semana, vamos ver se tem mais novidades, mas claramente a amizade dele com a Arábia Saudita passa por um petróleo mais fraco, que é uma meta importante dele do Bessent, mas ao mesmo tempo a demanda também desacelerando com tarifas e medo de recessão, isso também pesou um pouco no petróleo. A gente decidiu, né, como muitas vezes, né, um slide aqui complementar de performance, entrar um pouco mais na granularidade, agora pensando um pouco, né, pela ótica de asset allocation, assim, né, que eu acho que esse ano tem sido muito interessante quando você pensa assim, né,
não está tão simples no final das contas que, né, a gente mostrou, o S&P não caiu tanto, mas tem uns movimentos muito grandes acontecendo que as pessoas estão repensando um pouco, né? Renda fixa, no final das contas, todo esse papo de fiscal do Trump, mas ao mesmo tempo, será que vai ter recessão? Fed Hawk, né? Mas ao mesmo tempo tendo Doge, né? Fica meio que puxa para um lado, puxa para o outro. No final das contas, a renda fixa ficou próximo do 0 a 0 aí. Equities, né? Dá para ver claramente o S&P caindo e com o resto do mundo subindo. E aí ativos reais a gente dividiu em ouro, né? Ou você poderia botar metais preciosos, energia e metais industriais, né? Então industriais é tipo cobre, né? Níquel, alumínio, esse tipo de coisa. E aí, por fim, nessas coisas meio de dólar, né? Como é que o dólar está indo versus as outras moedas, incluímos dentro disso o Bitcoin, que a gente vê quase como alternativa ao dólar. E a granularidade extra que a gente botou aqui é como que os ativos estavam performando até o Liberation Day, né? Até dia 2 de abril, naquela semana depois que teve uma correção muito grande, até o Trump Pivot, né? Que a gente chamou de pause aqui, e até hoje, né? Então a barrinha laranja, né, até dia 2 de abril, a vermelha é o acumulado do ano até 9 de abril e a azul é o acumulado do ano até o fechamento de segunda-feira. E dá para ver, né, que realmente, né, tinha coisa que estava indo bem, né? Equities do resto do mundo, por exemplo, estava indo bem, chegou a cair 4% no ano e depois voltou mais ainda, né? E agora está subindo 11% no ano, né? Então isso, né, ROW é Rest of World, né? Então são equities, né, fora dos Estados Unidos. A gente está acostumado a ver os Estados Unidos indo melhor que o resto do mundo, né, por mais de uma década, quase sem parar, e realmente esse ano está chamando atenção, né? O ouro, né, também chamando muita atenção aqui, e poxa, nesse mundo de, né, desaceleração de crescimento, ver, né, commodities industriais positivo no ano, também interessante, né? Tudo bem que tem um pouco aí de distorção, tarifas talvez vindo no cobre, esse tipo de coisa, mas ainda assim, né, positivo. Bitcoin está vindo muito mal, né? Conseguiu reverter agora, né, ligeiramente positivo no ano também. E o dólar, né, que a gente vai falar um pouco disso, né? Então aqui o dólar na esquerda para ver que estava indo mal, piorou e piorou ainda mais, né? Então realmente está tendo um fluxo, saída dos Estados Unidos, né, meio que sem parar. Aqui na direita tem essas linhazinhas que a gente gosta de mostrar, já mostrou de vários ativos, né, de Brasil no passado e tal, e realmente esse começo de ano para o dólar, aqui contra a cesta, né, de moedas que os Estados Unidos, né, tem comércio e faz um peso, né, baseado nisso, realmente é o pior ano aí dos últimos 30 anos, assim, esse começo de ano, né? Então realmente está chamando muita atenção, uma das grandes histórias do ano, claramente, né, é o dólar fraco. A gente vê o reflexo disso aqui no Brasil, né, com o real também se valorizando um pouco, né? E, por último, aqui, né, um consultor que a gente gosta fez essa análise aqui, né? Se você meio que pegar o kit Estados Unidos, a gente fala muito do kit Brasil, né? Pega o kit Estados Unidos, né, e olha o S&P contra ações do resto do mundo, olha a Treasury contra renda fixa soberana do resto do mundo, e olha o dólar contra as moedas, né, de troca do dólar, você vê que esse ano realmente tem uma underperformance assim, muito, muito forte desses ativos, que é comparável com... É o pior desde 1993. É até um pouquinho pior que a Lehman, no auge ali, né, quando parecia que a crise era só o setor financeiro americano, pior do que... né, sei lá, tudo, o Covid, quando os Estados Unidos estavam lidando mal com o Covid no começo, inflação alta, né, sei lá, a estoura da bolha, né, de internet, depois, né, os atentados de 9/11 e tal, né, a recessão que teve lá no começo dos anos 2000, com, né, high yield explodindo, né, tá pior do que tudo isso. Então, realmente, né, eu acho que isso é o pano de fundo aqui para a gente debater o que está acontecendo, quais são as implicações, é uma oportunidade ou não. Começo esse aqui? Nossa. Tá bom. Esse aqui é um pouquinho mais de detalhes sobre a política de tarifas do Trump. Para começar, a gente atualizou o gráfico de tarifas, né? Quando teve o anúncio em 2 de abril e você fazia a conta, você chegava ali a aproximadamente 22% de tarifa média de importação, vindo de 2,4, né? Então multiplicava quase 10 vezes. Só que de lá para cá tiveram algumas isenções, né, que o Trump vai anunciando ao longo do tempo.
Alguns produtos chineses foram isentos, o semicondutor foi isento, alguns produtos da USMCA, né, que vem do Canadá e do México, foram isentos. Daí meio que essa taxa média caiu para 18%. E hoje a expectativa do mercado é mais ou menos que se estabilize em 15%, que é mais por aí. Né? É meio que 50% a 60% para a China, 10% para o resto do mundo e 25% de tarifa para alguns setores considerados estratégicos. Esse é mais ou menos o cenário básico que o mercado trabalha. Então tem alguma acomodação, mas ainda é um nível muito alto. Então na margem é bom, no absoluto é ruim. Essa é a mensagem. Né? E é interessante que ao longo do mês, né, a gente coloca aqui um pouco desses 2 tweets aqui embaixo, né, sobre essa, vamos dizer assim, de um lado, a realidade dura das tarifas, né? Então tem esse tweet aqui do lado esquerdo, né, sobre preço, tipo, vou anunciar que não vai ter alta de preço por causa de tarifa, mas depois ele volta atrás e diz, poxa, meu fornecedor aumentou os preços em 50%, vou ter que repassar. Então tinha umas pessoas que estavam em negação a respeito do impacto inflacionário disso, e daí rapidamente entenderam que tarifa é inflacionário. Depois tem outro tweet falando sobre essa indefinição do que o governo americano quer na negociação. Tá? É um tweet a respeito da negociação entre o time americano e o time japonês. Né? Então, basicamente, o que ele diz é o seguinte, né? O time japonês foi até Washington para conversar, né? E daí eles perguntam para os americanos, né, o que vocês querem, né? O que vocês têm para oferecer. E daí o japonês fala, mas o que você quer? Eles não conseguem responder de maneira clara qual que é a demanda que ele tem em relação ao governo japonês. Né? Então fica uma conversa meio assim, não muito coordenada. Né? Parece que o governo americano não sabe exatamente o que ele quer. Né? Então a contraparte na negociação também não sabe muito bem o que oferecer. E daí você acaba travando a negociação. Então para mim é só um reflexo assim, um pouco do que a gente ouviu muito no último mês, um pouco de caos, né, na avaliação e na definição dessa política. Pegando aqui o gancho nessa trindade impossível aqui na direita, né, acho que esse que é a gente tentou botar numa imagem qual que é o problema, ao nosso ver, aqui das negociações. Né? Um dia o Trump está falando que legal, a gente vai arrecadar muito. Outro dia ele está falando, putz, é muito injusto que a Europa tem essas barreiras não tarifárias ou que a China é fechada para os nossos produtos. Outro dia ele está falando, vamos reindustrializar os Estados Unidos e ser competitivos e fabricar iPhone aqui nos Estados Unidos. E aí quando você está sentando com a contraparte, tipo um Japão, né, nesse exemplo, que os Estados Unidos já chega e fala, o que você tem para me oferecer? E o cara fala, depende, o que você quer? Né? Você quer que eu abra o meu mercado para a agricultura americana? Você quer que eu reduza minhas tarifas sobre, né, automóvel? E aí você, né, consegue exportar mais para mim? Ou, mas aí você tem que zerar a sua tarifa. Aí os Estados Unidos falam, não vou zerar minha tarifa que eu quero arrecadar. Aí o Japão, então por que eu vou zerar a minha tarifa se você não vai zerar a sua tarifa? E aí, ou você quer que as empresas japonesas fabriquem carros e tudo, que muitas já fazem, mas né, mais. Tipo o SoftBank está investindo bastante nos Estados Unidos, invista nos Estados Unidos, gera empregos, especialmente nos estados, né, que o Trump quer fidelizar mais e tal, e aí você zera a minha tarifa. Fala, não, mas se você investir no meu país e zerar a minha tarifa, e eu zerar a sua tarifa, aí eu não vou ter receita, e aí você não vai abrir para mim. Então, tipo, né, uma coisa meio que conflitante com a outra. A gente já viu isso, né, em várias situações, né? Por exemplo, Taiwan, TSMC vai investir bastante nos Estados Unidos. Então, será que eles vão ter uma isenção? Vamos descobrir, né, logo mais. Europa está falando, eu zero minhas tarifas, a Inglaterra, né, zero minha tarifa industrial e sei lá o quê. E os Estados Unidos, mas eu não vou zerar minha tarifa. Então fica um negócio que a gente não sabe se vai gerar. Então a gente tem meio que 3 metas ao mesmo tempo, né? Lembra um pouco a trindade impossível da política monetária, né? Mas né, você quer gerar receita fiscal, você quer nearshoring ou você quer, né, mais livre comércio? Né, eu acho que esse é o grande... Né, coisa que nem o Trump sabe. Eu acho que depende do dia, depende do país, depende da regra. Eu acho que complementa um pouco, a gente falou no último overview, né, que ele veio com aqueles números que também não eram critérios técnicos, não tinha nem pé nem cabeça, né, não tinha nenhum critério objetivo que os países podem olhar e falar, tá bom, entendi, eu estou com 27% aqui, se eu reduzir aqui para 20%, aí você tira a minha tarifa? Não é isso. Então não dá para ter uma conversa objetiva, fica meio que um papo de maluco.
E para o mercado isso é muito ruim, que gera muita incerteza, né? Então acho que esse é o grande problema assim, que a gente está vendo, né? No final das contas, quando você chega no core do problema, eu acho que esse é o problema principal. Não dá para ter os três ao mesmo tempo, né? Ele tem que escolher qual que ele quer. Dá para ter dois, os três não dá. E ninguém sabe exatamente, né? É o que você falou, acho que para determinados países é uma combinação, para outros países é outra combinação, né? Por exemplo, vamos usar o exemplo do Brasil. Será que ele quer gerar receita sobre a nossa laranja e etanol, sei lá o que vai ficar mais caro para o consumidor? Acho que não. Acho que ele gostaria de um comércio mais livre do Brasil, que o Brasil reduzisse tarifas e tanto, né, diretas e indiretas. Não quer que a gente produza coisa nos Estados Unidos, não é essa a ambição, né? Mas acho que podia ter uma política um pouco mais clara. Falar, tá bom, tem alguns países que, né, vamos reduzir tarifa, tem alguns países que não, só vou gerar receita, tipo a China, porque eu nem quero tradar com você e pronto. E tem alguns países que eu não, quero Taiwan, que você pare de produzir em Taiwan, que você produza nos Estados Unidos. Então, né, podia ser um pouco mais claro tudo isso, mas eu acho que ele está meio que aprendendo enquanto ele está fazendo e está na conversa, e tem um monte de lobby, interesses de várias empresas, e, né, empresas específicas vão querer isenção. Eu acho que fica meio caótico, assim, no final das contas, para o mercado saber como navegar isso. E teve essa notícia, né, essa reportagem do Wall Street Journal, usando o Brasil de exemplo, né, do lado negativo da coisa, né, esse garoto propaganda de políticas tarifárias que não funcionam, né. Acho que para economista, né, a gente já, sei lá, desde que eu estudo essas coisas, o Brasil tem uma indústria nascente desde 1930, que precisa de proteção para se desenvolver. E a gente sabe que o resultado disso não é muito bom, né? A gente tem aqui uma tarifa média de importação bem alta, uma das mais altas. Tem barreira não tarifária mais alta que a média mundial, né? E o PIB da indústria brasileiro, que já foi perto de 30%, né, do PIB, hoje é pouco mais de 10%. Né, tá? Diminuiu por 3%. O emprego também na indústria vai diminuindo, por mais que você tenha todas as barreiras tarifárias e as proteções, tá? Por que você tem essas barreiras, talvez, né? Você não fica competitivo. Então, o ponto não tem por que ser competitivo, dinâmico, etc. Eu acho que tem vários ângulos que dá para abordar isso. Eu acho que tem um ângulo de vantagem comparativa mesmo, né? Eu acho que a Ásia tem muito mais vantagem de produzir produtos industriais do que o Brasil, do que a Argentina, do que o próprio Estados Unidos. Tá? Então, você colocar barreira tarifária para tentar estimular um setor que a gente não tem vantagem comparativa contra o resto do mundo, ele não tem muito fruto. Acho que essa é a primeira implicação. Tá? O segundo é você colocar tarifa para substituir importação, que é o que o Brasil sempre fez, e que os Estados Unidos estão um pouco nessa direção, né? Ele não quer comprar de fora, ele quer que se produza dentro. Também ele é um pouco fadado ao fracasso. Tá? O Brasil é um exemplo disso. Tá? Você consegue substituir, você produz dentro, mas com um custo muito elevado, que é o que a reportagem do Wall Street Journal comenta, né? O preço de tudo sobe, então o nível de preço fica muito mais alto. Então acho que tem um exemplo bom, né? Tipo champanhe, né? Você fala, tá bem, eu vou proteger a indústria de champanhe no Brasil. Sabe? Mas você nunca vai conseguir reproduzir um Veuve Clicquot, porque é uma coisa muito específica, é francês, tem clima, solo, não dá para você fazer igual. Não adianta você proteger, né? Você não vai conseguir competir com isso, porque é vantagem comparativa, mas você protege, o preço disso fica muito mais alto e o consumidor acaba sendo penalizado. O iPhone é a mesma coisa. Então, o Wall Street Journal usou essa reportagem para dizer, olha, o exemplo do Brasil pode ser mimetizado nos Estados Unidos, tá? Onde você vai ter mais inflação, etc. Não necessariamente você vai ter mais produção ou produção eficiente dessas coisas todas. E tem um aspecto super importante com tarifa, né? Você diminui a competição, você diminui a inovação. Isso é um problema e um perigo, além de aumentar lobby, né? Depois que você põe tarifa, para tirar é bem difícil. O lobby cresce muito, quem tem a proteção não quer, né? Ele quer aquela situação confortável. Tá? Então, acho que o Brasil é um bom exemplo disso, que é interessante como o Wall Street Journal trouxe. Talvez seja um pouco do caminho americano, embora os Estados Unidos tenham uma capacidade de inovação em outros setores muito maior que a gente. Né? Não dá para negar. A Apple está inovando em termos de software. O ponto da Apple é produção. Ele quer que a produção seja nos Estados Unidos. Mas quem inventou o telefone, como é hoje, e toda a sofisticação, é a Apple. Né? O Brasil não tem nem isso. O ponto é por que produzir nos Estados Unidos de uma maneira muito mais cara. Na última live você me fez uma pergunta no meio do Liberation Day, lá, né? Tipo um pop quiz, assim, né? Para mim, eu vou fazer um pop quiz para você como economista aqui, que a gente não combinou, né? Tá.
Se o Brasil zerasse todas essas tarifas aqui, média de importação e não tarifárias, quem seria o maior beneficiário? O consumidor. Mas o consumidor ia se beneficiar. A gente ia comprar coisas com preços muito mais baratos. E Pensando no país, qual seria o país que mais se beneficiaria? O país que mais se beneficiaria se o Brasil reduzisse todas as tarifas de importação? Puxa, eu acho que é um pouco disseminado, né? O Brasil precisa importar, assim, os produtos de alta qualidade, eles vêm de vários lugares. Eu acho que quem produz hoje mais é a Ásia, é a China. Eu acredito que a China se beneficiaria mais. Eu acho que ela venderia mais para o Brasil. Tá, não passou no teste. Brasil que se beneficiaria mais, esse que é o ponto. Não, também. Não, acho que o consumidor brasileiro, a gente se beneficiaria muito. Acho que esse que é o ponto que o Trump não entendeu, que o brasileiro também, médio, não entende, né? Que se a gente zerasse, quem se beneficia é o Brasil, esse é o ponto. Não, sim. E é isso que os Estados Unidos têm que, né, que todo mundo entendia até um ano atrás. Ele era o maior proponente disso, né? E está indo na direção oposta e ninguém está entendendo por onde está indo. Exatamente. Mas tomara, acho que o lado positivo é que tomara que o Brasil, né, que a gente aprendeu muito com essa onda de direita lá fora, eu acho que ajudou muito aqui, né, para a gente valorizar mais o capitalismo e tal, mas a gente estava conversando na mesa como a parte, né, de livre comércio nunca chegou no Brasil ainda, né? Não. Então, né, acho que de costumes e de várias outras coisas, talvez de privatização, essas coisas a gente debate muito, mas livre comércio não é um assunto. Tomara que a gente vendo, né, as implicações negativas, né, dessas políticas, que viria um assunto, uma pauta aqui para o Brasil, quem saiba, né? Tem eleição no próximo ano, né, alguns da direita acho que estão olhando para isso e vendo, poxa, né, realmente a gente podia seguir um caminho mais, né, aberto e tal. Acho que isso seria transformacional para a economia. É o que a Argentina está fazendo, de certa forma. Está falando que vai fazer, né? Acho que se fizer, realmente seria um modelo, né, para a gente olhar e falar, caramba, que seria transformacional. Sim. Vamos lá, então. Bom ter esses papos mais espontâneos assim na live também, né, para o pessoal. Sem dúvida. Senão fica muito acadêmico. Então, aqui né, a gente fala um pouco do sentimento, né, como que mudou. A gente começou, então, alguns slides atrás, a gente falou, né, como que os Estados Unidos foi mal esse ano. Aqui é outro jeito de ver isso. Né, isso aqui é mais, né, pesquisa de sentimento de investidores institucionais lá nos Estados Unidos e global, na verdade. E aqui é se você estava overweight Estados Unidos ou underweight Estados Unidos. Aqui é incrível esse gráfico aqui em cima, porque dezembro 24 foi o pico do excepcionalismo assim, americano. Né? Talvez desde logo do pós-Lehman, né, quando era tipo, né, ninguém queria ter emergentes e tal, que estava indo mal. E agora, né, nem 6 meses depois, a gente está praticamente no low histórico, né, do overweight Estados Unidos. Você tem que voltar para aquele, né, outubro de 2005 era o auge assim de mercados emergentes, né, e China querendo só comprar coisa que era play de China, commodities, etc, etc. Estados Unidos era o short de todo mundo. Então, né, realmente drástico aí o movimento. Né, outro jeito aqui de olhar embaixo no sentimento do investidor global, o trade war, né, o Trump 2.0 também estava super otimista, né, e agora o trade war já está super pessimista, assim, né, então realmente uma mudança muito grande. Eu acho que na direita, né, a gente achou, né, emblemático isso aqui, né, a gente ficou 2 anos aí com os Mag 7 sendo o trade mais popular do mundo, né, muito de todo tipo, né, de investidor comprado de alguma forma nos Mag 7, e de repente a gente estava até olhando, né, os dados né, dos prime brokers, né, onde os fundos, né, deixam as posições e tal, que realmente está muito baixa a exposição em Mag 7 e AI, né, isso já reduziu assim abruptamente, e ouro, né, de repente virou o trade mais consenso do mundo, né? Acho que estou tentando até ver aqui, né? Acho que não teve, talvez nunca aqui, né, nesse negócio. Teve ouro. Crypto um pouquinho, né? Uhum. Mas acho que ouro não. Era crypto lá embaixo, esses outros amarelinhos. Sim. Aí. Então ouro é a primeira vez em mais de 10 anos que tem esse acompanhamento mensal que virou o trade mais popular do mundo. Tá bom. Aí aqui é um pouco meio que a mesma ideia, né? A gente
Você quer falar sobre isso? O Fernando fez uma análise que eu achei, né, impressionante de quantos trilhões de dólares ao longo do tempo foram né, migrando para os Estados Unidos de investidores internacionais. Né? Eu acho que o ponto do mercado é essa reversão, né, ela aconteceu no momento que estava todo mundo alocado nos Estados Unidos, né, depois da eleição do Trump. Então, o posicionamento era muito extremo em ativos americanos, todo mundo só queria ter ativo americano, era o único lugar para se estar, e daí você tomou um choque do tamanho que a gente tomou em abril e essa reversão brutal. Então, por isso que os movimentos são grandes, né? Por isso que o dólar está depreciando, por isso que a volatilidade que a gente viu em abril foi grande. E quando você olha, por exemplo, a proporção alocado em ativo americano dos portfólios globais, é 30%, né? É meio que o auge aí dos últimos 20 anos. Então, 1/3 do portfólio global está em Estados Unidos, é muita coisa. Então, se você reduzir isso para 25%, que já é bastante alto, cara, o movimento de preço é grande, né? É bem grande. E só para ter uma noção da magnitude né, desse fluxo, você tem duas formas de olhar, né? Você tem o passivo externo líquido, né, que basicamente é tudo... você mensura o estoque de investidores nos Estados Unidos menos os americanos fora dos Estados Unidos. É o líquido, né? Então você tem aí hoje 23 trilhões de dólares de ativos estrangeiros nos Estados Unidos. Isso era mais ou menos em torno de 2 tri em 2010, depois da crise da Lehman. Então, em 15 anos, o fluxo para os Estados Unidos foi de 23 tri líquido. Tá? É um movimento muito grande. De novo, se você tiver 10% de reversão disso, é 2 tri de mudança de portfólio. Então, com implicações muito grandes para preço de ativo. E quando você... Posso pegar da Não, pode pegar o gancho. Eu acho que né, alguns grandes investidores globais, a gente viu né, o Fundo Soberano da Noruega, por exemplo, né, falando, pô, ganhei tanto dinheiro na última década estando overweight Estados Unidos, vou começar a reduzir isso. E o ponto final, você começa a fazer isso né, um pouco, já é uma mudança assim, radical para os mercados, é o que a gente tem visto esse ano. Né? Então, a gente pode estar só no comecinho, ou pode ser né, uma tendência estrutural, porque os Estados Unidos é né, o melhor lugar para estar mesmo, e pronto. Acho que aqui na direita a gente mostrou um pouco a alocação por tipo de investidor. Né? Então, a gente fez um círculozinho aí em household, né? Pessoa física, famílias, e foreign investors. Né? Então, se você olhar... Isso só no mercado de renda variável, tá? Isso agora focando mais em ações, os dois gráficos da direita. Então, né, ações, você vê, tipo, né, sei lá, na última década ou mais, né, famílias têm aumentado, e investidores estrangeiros têm aumentado né, a exposição, né, o bolso deles né, no relativo e no absoluto, obviamente. E essa que está sendo a briga. Né? Acho que aqui embaixo a gente consegue ver retail, né, pessoa física, é o que está comprando aí nessa queda. E que nem a gente falou, né, o anedótico que a gente tem ouvido, né, que os estrangeiros é quem estão vendendo nesse período esse ano. Então, acho que essa é a grande briga de foice aí, né? Então, tem dias que a gente chega no trabalho e você vê claramente o euro valorizando, ouro valorizando, treasury abrindo, S&P caindo, né? Você vê que é o europeu, é o cara global, reduzindo risco aos Estados Unidos. Aí tem outros dias que você vê, tipo, aí quando abre o mercado, muitas vezes você começa a ver essas ações de pessoa física vão subindo, né, e o S&P acaba fechando no 0 a 0. Então é um pouco essa briga que a gente está vendo, né, e vamos ver quem vai ganhar. Né? No começo de abril parecia que o estrangeiro estava ganhando, recentemente parece que a família local aí está ganhando. Está se segurando, né? Mas lembrando que o estoque na mão do estrangeiro é muito grande, E aí a gente vai falar um pouco de privilégio exorbitante, né? Eu acho que esse é um ponto super interessante para avaliar e pensar. Esse é um tema, um tópico questionado por atual governo americano. Privilégio exorbitante é ruim, porque isso atrai muito fluxo de capital para os Estados Unidos, isso aprecia o dólar, isso tira a competitividade da indústria, aumenta o déficit comercial. Então a gente tem que parar com isso. Esse negócio de privilégio exorbitante não pode funcionar como funciona hoje. Eu acho que tem que tomar muito cuidado em desmerecer esse privilégio exorbitante. Tá? Eu acho que ele tem umas vantagens fenomenais para os Estados Unidos que não deveriam ser desperdiçadas. Tá? Eu acho que o questionamento desse privilégio exorbitante aconteceu no mês de abril exatamente por preço de ativo. Vou até começar aqui pelo slide, pelo gráfico da direita, que é a correlação entre os ativos americanos. Então, é a correlação entre a Treasury, o S&P e o dólar, tá? Desde a pandemia. Ele subiu muito, ficou muito positivo no último mês. Tá? Ou seja, todos os ativos foram para a mesma direção.
que é meio que venda do kit Estados Unidos que a gente mostrou no começo. Que não é o padrão americano. Normalmente, quando tem uma crise nos Estados Unidos, a bolsa cai, a Treasury sobe de valor, o dólar aprecia, a correlação é negativa. Tá? Então, sempre tem uma válvula de defesa para aquele choque. Agora parou de ser. Está tudo na mesma direção. Não tem mais muita defesa em ativo americano, não teve, pelo menos no mês de abril. Tá? Então, acho que esse é um sintoma um pouco de crise, é um sintoma de queda de confiança em carregar ativo americano, ou pelo menos na proporção que vem. Estava muito carregado de ativo americano e dado que subiu o risco da política econômica americana, por que eu vou ter tanto ativo americano na carteira? Tá? Talvez seja essa uma explicação. Tá? Mas teve uma queda dessa, tipo, será que eu preciso ter tudo isso? Né? E daí teve essa venda de kit de Estados Unidos, uma saída. Né? E que daí começa a se questionar um pouco a tal do privilégio exorbitante, que eu gostaria de entrar aqui no detalhe. Você quer falar dessa coisa do mercado? Não? Você quase falou aqui, eu pensei que você me... eu espero você acabar esse slide, aí eu falo... Beleza. Eu acho que o Kenneth Rogoff falou, acho que há alguns dias, sobre esse tema, a gente achou super interessante, trouxe aqui essa ideia também, né? Ele fala o que é o privilégio exorbitante, né? É garantir aos Estados Unidos a capacidade de tomar emprestado a taxas baixas durante crises. Tá? Isso é a definição de privilégio exorbitante. Tá? E os Estados Unidos se beneficiou disso nos últimos 40 anos, como esse gráfico da Treasury, que a gente mostra aqui do lado esquerdo. Né? Toda vez que tem uma recessão, a Treasury fecha, né? Então o valor da Treasury sobe, que está na tabelinha, tem uma forma de proteção e, quando o juro cai, permite que os Estados Unidos tomem políticas anticíclicas a custos baixos. Até 2008, que foi uma crise nos Estados Unidos, a taxa de juros fechou, propiciou que os Estados Unidos fizessem um mega estímulo fiscal com um custo menor para eles. Esse é o privilégio exorbitante. Né? Países em crise, como o Brasil, quando entra em crise, a curva de juro abre para caramba, e daí como é que você conserta isso? Né? Você tem que fazer ajuste fiscal, não estímulo. Foi um pouco o Reino Unido, um pouco tempo atrás, a Europa teve isso na década passada. Os Estados Unidos não têm, esse é o privilégio exorbitante. Então, você quebrar esse privilégio é muito danoso, né? Porque a lógica é, se você não tem o privilégio exorbitante, ou ele é menor do que antes, significa que o nível de juros talvez seja mais alto, né? O juro longo, que é o que a gente está vendo na Treasury de 30 anos. Né? O R estrela, o juro de equilíbrio é mais alto se você tem um privilégio exorbitante menor. Tá? E numa situação em que os Estados Unidos têm um déficit fiscal grande, tem uma dívida enorme, o fato do juro ser mais alto vai prejudicar ainda mais a dinâmica da dívida, né, e vai impor aos Estados Unidos, talvez, a necessidade de fazer um ajuste que eles não gostariam, né, ou vai limitar a capacidade de fazer política fiscal anticíclica. Então, tem esse canal super importante que o privilégio exorbitante permite e que, se eu tivesse um privilégio exorbitante como esse, eu não gostaria de perder. Tá? Então, acho que esse é um canal super legal e para a gente ter em mente e ver em que medida isso vai evoluir, né, e como isso bate nos juros e na capacidade de atuação de política fiscal nos Estados Unidos. E um pouco do reflexo disso são os bancos centrais. Né? Já há algum tempo, né, que tem esse gráfico aqui de baixo da esquerda, né, a dívida dos Estados Unidos em posse de BC estrangeiro, que já foi cerca de 30%, hoje está em torno de 20%. E daí você vai aumentando a reserva em ouro dos bancos centrais, que era em torno de 10%, está indo para 20%. Essa é uma dinâmica estrutural que muita gente acredita que vai continuar acontecendo. Né? Por isso que o ouro tem tido uma dinâmica de preço super positiva. Né? E a gente vai comentar um pouco mais de ouro nos próximos slides. Mas a gente já está vendo os bancos centrais, né, os soberanos já tirando o pé da Treasury. A gente já mostrou isso em 2023 aqui em lives também a respeito do tema. Mas acho que na margem esse processo talvez esteja se aprofundando. Outro ângulo para falar... Você quer falar do último slide, né? Queria, só para complementar aqui, eu acho que, né, o ponto que o Fenólio falou, assim, né, os Estados Unidos é um safe haven, né, que o Ken Rogoff fala aqui. O que isso quer dizer? Quando você tem uma crise, você compra o dólar. Né? Quando teve a Lehman lá, né, o Fed corta muito os juros. Aí entrou o Obama e fez um estímulo de $1 trilhão financiado a quase zero. Uhum. Acho que esse que é a diferença dos Estados Unidos para o Brasil é basicamente essa. Outro jeito de ver isso é que esse gráfico da direita está mostrando, o kit americano. A gente fala muito para os nossos clientes, né, que a gente acha, de vez em quando, que a gente está diversificando em ativos brasileiros, mas o kit Brasil é tudo correlacionado positivamente. Então, se você está comprando, né, um título soberano e depois comprando um fundo imobiliário, depois comprando, né, investindo em infraestrutura e depois ações brasileiras, é tudo correlacionado. Quando tem uma crise vai tudo mal.
Nos Estados Unidos, não. O asset allocation é muito mais dinâmico, porque você tem ativos que vão bem em cenários diferentes, exatamente com esse privilégio exorbitante. E o que aconteceu aqui na ponta, todos os ativos virando positivo, é um pouco os Estados Unidos virando Brasil, né? Que é o ponto que a gente estava falando antes, né? Será que os Estados Unidos estão indo na direção do Brasil, né? Ou não? É claro que isso pode ser só temporário, provavelmente é só temporário. Torcemos que sim. Mas, né, essa é a grande pergunta. Eu acho que isso é um jeito de ver, né, objetivamente, né, nos dados, né, o que seria, né, o final desse US exceptionalism, desse, né, da moeda ser a moeda reserva do mundo, tudo isso é assim que aconteceria, né, assim que aconteceu com a Inglaterra depois da Primeira Guerra Mundial. Né, esse é o debate, se é isso que vai acontecer nos Estados Unidos. E tem o ângulo do dólar, né? Aqui tem o estrutural e o conjuntural. Tá? Eu acho que o estrutural é um pouco da questão que a gente tem comentado. Eu acho que tem um extra aqui. Tem pessoas inteligentes dizendo, né? Falam, olha, pela primeira vez você está tendo uma espécie de questionamento às instituições americanas. Porque a regra do jogo nos Estados Unidos sempre foi um aspecto meio sacrossanto. Assim. Todo mundo sabe como funciona, né? Importa são as instituições e não as pessoas. Né? E na margem isso mudou um pouco. Né? Eu acho que um sintoma disso, por exemplo, é quando a Suprema Corte começa a aparecer muito na imprensa e nas análises, que não é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Né? A Suprema Corte está quietinha lá, vendo coisas bem específicas constitucionais, de aborto. Mas quando ela precisa começar a avaliar questões e questionamentos vindos de um poder executivo super poderoso, um legislativo mais submisso, né, e questionamentos de regras que estão aí desde de 1930, que é a questão do presidente da República não poder demitir presidentes de agência, entre eles o Fed, mostra que alguma coisa diferente está acontecendo. Né? Então você tem essa espécie de instabilidade política que afeta a moeda diretamente. Né? Quem aloca em dólar também fica mais desconfortável nisso. Será que eu vou querer ter minha reserva em dólar, dado que tem toda essa incerteza? Vai que a Suprema Corte permite o Trump demitir, e vai que o Trump demite, não acho que é o provável, não é. Né? Mas o fato de comentar isso, fala, pô, mudou, né? Então acho que gera um certo pensamento no momento que está todo mundo lotado em dólar. Eu acho que esse é um pouco do ponto. Né? O posicionamento inicial é importante, dado o choque que você recebe. Então isso eu tenho lido, eu acho que me surpreende um pouco. Tá? E talvez não seja de agora, eu acho que a questão da Rússia em 22 já começou esse processo, né? Quando eles rasgaram o contrato com a Rússia e congelaram as reservas, e daí você vai tendo cada vez mais discussões que antes eram inimagináveis e o investidor começa a ficar um pouco mais desconfiado, principalmente o investidor de outras geografias que já tem uma relação com os Estados Unidos mais tensa. Acho que começa com fiscal muito ruim por muito tempo, né? Inflação acima da meta por muito tempo. Isso da Rússia que você falou, né? Não é só uma coisa do Trump, só para deixar claro. Né? Não, sim, eu acho que começou lá em 22, acho que pós-Covid, né? Eu acho que ficou mais claro. Então, aí tem o estrutural e tem o conjuntural. Né? O conjuntural me chamou a atenção muito o dado de balanço de pagamento dos Estados Unidos. Então, só para esclarecer aqui, né? O setor externo, o fluxo externo dos Estados Unidos contra o resto do mundo. E se você pegar a abertura disso da conta corrente, a conta corrente está voltando para um déficit de 4%, que é um déficit relativamente grande. Aí você olha os detalhes, né, por que o déficit está aumentando, é interessante que não vem muito da balança comercial, que está aqui embaixo. Tá? A balança comercial tem girado aí num déficit em torno de 4,5% a 4% do PIB negativo desde a Lehman. O que parece estar mudando de patamar é a balança de rendas. Tá? É isso aqui, ó, que sempre foi positivo nos Estados Unidos, nem sempre não, né? Teve ali nos anos 2002, foi negativo, recentemente bastante positivo, e de 2018 para cá ela virou a trajetória e ela vem piorando consistentemente, trimestre a trimestre. Hoje está no maior déficit da sua história, desde 1970. E por que isso está acontecendo? Né? Isso aqui é o reflexo da política fiscal ruim, né? Déficit muito elevado, dívida elevada, o juro subiu, você tem que pagar mais juros sobre a sua dívida, e é o que o americano tem que pagar para o detentor da Treasury que está fora dos Estados Unidos, para o estrangeiro. Então isso começa a vazar no balanço de pagamentos também, você tem que pagar mais juros para o estrangeiro, né? E isso vai piorando a dinâmica da conta corrente, tá? De forma um pouco mais estrutural, né? Isso não deve mudar do dia para a noite. Então o déficit em conta corrente americano talvez fique mais perto de 4% ou pior do que isso, né, vindo dessa piora da balança de rendas, e 4% parece estatisticamente ser um patamar importante. Né? Esse gráfico da direita aqui em cima mostra que
quando o déficit em conta corrente é maior do que 4%, as bolinhas ficam no negativo aqui. O que é o negativo? Né? O dólar está depreciando. Dificilmente você tem um cenário em que o dólar aprecia com déficit em conta corrente maior que 4. Tá? Especialmente no momento que os fluxos de portfólio podem mudar. Né? Não quero ter tanto Estados Unidos, não quero comprar tanta Treasury, não quero ter tanta bolsa. Né? Então você fica com déficit em conta corrente de $1 tri por ano, com um questionamento do seu fluxo da conta financeira. Então acho que esse é um ponto que muita gente está vendo, que pode ser que a gente entrou agora num momento de weak dollar mais estrutural, especialmente quando você está com valuation ainda alto, que é esse gráfico aqui de baixo, né? E depois de um período de valorização que durou 13 anos e meio, que é muito maior do que a média. Né? Normalmente é 6 anos, 9 anos, esse durou 13 anos o ciclo de alta do dólar. Talvez esteja chegando o fim e a gente vai ver uma trajetória de baixa. Esse é um questionamento que eu acho super legítimo com tudo que está acontecendo. Vai ter que mudar muita coisa para esse dólar se estabilizar nessa parte mais estrutural da coisa. E daí tem política fiscal, tá? Que eu acho que é o próximo tema de discussão no mercado. A gente já teve mais otimista aqui, vamos ser bem realista também, no começo do mandato, Doge, parece que eles queriam fazer cortes, ajustes, etc. Otimista para o quê? Para quem? Otimista para ajuste de contas públicas. Ajuste de contas públicas. Né? Os Estados Unidos têm um déficit elevado, será que o Trump vai conseguir reduzir esse déficit, talvez com Elon Musk, Doge, etc. Mas nos últimos 2 meses para cá, eu acho que esse cenário mais construtivo de ajuste das contas fiscais diminuiu. Tá? Isso é bem interessante, porque se você não rebalancear a economia doméstica dos Estados Unidos, você também dificilmente rebalanceia a economia global. Né? Déficit fiscal muito elevado significa consumo, demanda doméstica muito grande, né? Vazamento por importação, enfim. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, né? A gente vai ver uma discussão maior a partir de agora desse tema, entre maio e agosto. Provavelmente no final de julho deve ter aprovação disso, mas pode escorregar até agosto. E o que está sendo discutido agora é a renovação total dos impostos, né, que o Trump já tinha cortado em 2017, novos cortes de impostos, que o Trump prometeu na última eleição, que dá 1,5 tri em 10 anos, aumentar gasto com defesa e com fronteira, no caso de imigração, em 400 bi, e o corte de gastos, que inicialmente era dito de 2 tri, já virou 600. Tá? E parece que está difícil de arrumar até os 600 bi. Então você vai cortar mais imposto e cortar menos gasto. Falei certo? Não, você vai cortar mais imposto e cortar menos gasto, exatamente. Então, uma combinação muito ruim para o déficit, com o risco de, nas negociações, esses cortes de impostos extras que o Trump prometeu na campanha ficarem concentrados em 4 anos. Então, o impacto na atividade no fiscal é maior, tá? Não dilui em 10, dilui em 4. Tá? Você pode ter um corte de gastos menor que 600 e, se a economia desacelerar, já tem gente dizendo que você pode ter um corte extra de impostos de 500 bi e adiar qualquer corte de gastos por 4 anos. Então, assim, a conversa é ruim. A conversa é ruim dentro do Congresso americano. Daí tem esse gráfico aqui embaixo que mostra, num think tank de política fiscal dos Estados Unidos, que o que eles estão propondo no Senado é um aumento de despesa, né, de déficit maior do que os movimentos feitos depois da pandemia. Então é um cenário assim, preocupante, tá? No momento em que a Treasury longa está sendo questionada, tudo que a gente está dizendo aqui, né? Mantendo os déficits aqui entre 6% a 8%. Tá? É muita coisa até 2029. Então, dinâmica de dívida pior, juro mais alto, potencialmente algum risco para a Treasury longa, além do que a gente está vendo. E, por fim, um ponto importante, né? Se todo esse pacote é aprovado, você tem um impulso fiscal entre 0,5% do PIB nos próximos anos, ou se os cortes de impostos forem concentrados em 4 anos, de 1 ponto do PIB. Então a gente sempre está falando de recessão nos Estados Unidos, a economia vai desacelerar, o Fed vai ter que cortar para caramba. Se eles aprovam um pacote fiscal desse, ele é expansionista. Né? Daí pode compensar um pouco outros fatores da economia que desaceleram. Então esse é o grande tema que vem aí, além da discussão de tarifa. Eu acho que, só para deixar claro que é meio denso aqui esse slide, né? Eu acho que, né, uma das pegadinhas aí, né, desse pacote fiscal, né, até que saiu hoje, nos nossos consultores falando disso, é que, né, pode não ser tão grande, mas pode ser concentrado nos próximos 4 anos. Seria o último mandato do Trump, ele já quer turbinar a economia agora, né, até para compensar, né, o impacto negativo das tarifas, nessa transição que ele está chamando. Então, né, talvez é ruim para, não sei, para economista, mas para a Bolsa não sei se é ruim. Né? Então,
As empresas estão preocupadas que vai ter recessão, economia acelerando, consumidor, etc. Isso aqui é muito dinheiro circulando na economia, né, e pode segurar a economia e lucro das empresas, etc., por um tempo, que é um pouco a ideia do Trump. E aí você chega no final do mandato, na ideia dele, e aí já fez a transição, né, de investimentos para reindustrializar a economia, já estão entrando e tal, e você já passa o bastão para isso. É um pouco a cabeça dele aqui. Então, talvez, né, todo esse pessimismo que a gente vai ter uma recessão, isso aqui, né, acaba com esse risco. O risco é renda fixa, né, não levar isso muito bem, e talvez esse vira o próximo bear case aí do mercado, né, em vez de tarifa recessão, pode ser, né, um Liz Truss moment. Só que não vai ser alface, vai ser laranja. Seu tema predileto pronto para botar nosso Twitter isso. Vamos lá, gostei. Vamos pensar num meme. Que mais? Então aqui, né, o assunto da vez, você que está amarradão, quer tocar esse slide aqui? Não, posso falar. Eu acho que tudo no final dessa discussão toda é alternativa aos Estados Unidos, né? Então você pode ter alternativas em termos de moeda, um pouco euro, renminbi ainda nem tanto, mas o consenso é que não tem um país, uma região, uma moeda que tenha a profundidade do mercado americano para ser um substituto perfeito. Não tem. Então tem um pouco do euro, mas eu acho que é o local europeu trazendo. Então a alternativa meio natural da coisa toda é o ouro, né? Por isso que o ouro está indo tão bem. Esse gráfico aqui mostra que toda a demanda por ouro no mundo hoje praticamente é igual à oferta, né? O mercado está super apertado, então tem a oferta, a demanda física, que não está crescendo muito, mas a demanda financeira está muito alta para o Banco Central, né, especialmente o Banco Central. Né, e agora os ETFs também estão crescendo nesse ritmo, né, estão absorvendo toda essa oferta de ouro que está disponível no mercado. Né, e tem muita gente ainda construtiva. Você vê os calls das casas aí, é o ouro a $4.000, e é isso aí que acontece. Né? E quando você olha os países, né, você pega os soberanos, os bancos centrais, né, ouro como proporção das reservas. A China, que talvez seja um dos países que mais vai aumentar a alocação em ouro, só tem 6% das reservas em ouro. Então tem muito para andar. Né? O Japão também só tem 6%, Rússia já aumentou bastante. Então tem um bullish case de que ainda é uma mudança estrutural vindo dos bancos centrais e que isso vai continuar alimentando essa valorização do ouro por algum tempo. Especialmente enquanto tiver dúvidas a respeito da política econômica americana. Se um dia a política econômica americana voltar para o normal, vamos pensar assim, se acalmar, talvez o ouro perca um pouco desse appeal dos ETFs, hedge funds, etc. Mas acho que o estrutural de Banco Central vai continuar por um tempo. Tá? Então acho que tem um case aí para o ouro continuar indo bem. Hoje, por exemplo, que teve uma notícia boa de Estados Unidos e China conversando, o ouro caiu. Acho que é um pouco isso. Né? Bad policy nos Estados Unidos é igual ouro para cima. Good policy é ouro para baixo, acho que vai um pouco nessa linha. E quando você olha historicamente, o ouro está indo muito bem, né? Não sei se você gostaria de comentar esses gráficos aqui de renda fixa e bolsa. Eu queria desde 2005, né? Não sei por que a gente botou desde 2008. Eu tive um pouco de dificuldade de achar alguns papéis a partir de 2005. Daí bom. Foi 2008. Tá bom. Então, dá para ver, né? Por muito tempo a Treasury foi muito bem, renda fixa lá no pós-Lehman, né? Naquele secular stagnation, inflação baixa, a economia não crescia muito, né? Até o Covid, que aí começamos a turbinar a economia e tal. E o ouro acompanhou, né, renda fixa nesse período todo. E depois, né, por todas as razões que o Finólio descreveu aí, especificamente talvez essa guerra da Ucrânia e da Rússia foi o primeiro, né, foi o grande trigger, mas também inflação no mundo e fiscal nos Estados Unidos e na Europa, etc. Né, o ouro realmente agora deu essa andada muito forte, né? Eu acho que então virou aí um ativo, né, para substituir um pouco isso, né, nas reservas, como a gente falou aqui. Né, eu acho que um gráfico que a gente acompanha assim, desde o começo da nossa carreira, que eu acho que é sempre bom para entender onde que você está no momento, no mundo e tal, o S&P contra o ouro. Né, acho que, tentando lembrar de 2005 a 2008, né, o que era, mas acho que era essa época do boom aí de ativos reais, e China e tal. Né, o S&P subiu muito naquele boom, mas meio que em linha com o ouro. Né? Então, acho que daí que começou essa coisa. Pô, será que o S&P está subindo porque as empresas são boas e os Estados Unidos está bombando? Ou será que a gente só está, né, na época... colocando dinheiro no mercado? O Fed daquela época, né, que é controverso, né,
behind the curve sempre, né? E ignorava a inflação, e etc. Então era meio que todos os ativos estavam subindo, né? Então era meio que só, né, inflação de ativos, vamos chamar assim, né? E aí depois a gente entrou no período, no pós-Lehman, que o S&P subiu, né, com todo o QE e tudo aquilo que estava acontecendo, mas em termos de ouro estava caindo. Então tinha um estrategista, né, bem famoso, o JP Morgan, que veio lá no escritório, né, quando eu estava começando a Verde, o Fenólio também, e falou um assunto que a gente ficou assim, putz, será que esse cara tem razão? Ele falou, pô, o S&P não está subindo, está subindo é só essa liquidez infinita, isso aqui vai dar tudo errado, QE, vai gerar hiperinflação, era uma tese grande naquela época. Ele falou, o dia que o S&P começar a subir em termos de ouro, aí você começa a ficar construtivo, que a economia americana está indo bem e que não é só inflando o ativo. E, né, ele não durou, né, porque, né, ele estava com a cabeça errada, né, logo depois disso ele saiu, mas teve uma década aí, basicamente, onde realmente esse cenário alternativo aconteceu, e foi o S&P subindo em termos de ouro. Então, realmente, foi essa inovação, né, que começou lá com o iPhone, iOS novo, etc., né, que a gente, né, teve uma década aí desse mobile internet aí, né, revolucionando o mundo. E aí no Covid, eu acho que é legal, né, que dá para ver o S&P caiu em termos de ouro, mas então, né, até o ralizão que teve depois do Covid, né, era o S&P subindo junto com o ouro lá, porque era, né, isso aí teve um pós ali muito bom. Ali era só, né, imprimindo dinheiro e tal. E, né, e ficou basicamente indo e vindo, mas na média ficou o S&P subindo com o ouro e recentemente, né, a gente vê essa pernada para baixo. Então acho que isso é uma dinâmica que a gente gosta de debater na mesa e tal, e pensar nesses termos, será que o S&P está indo bem ou será que é só uma inflação de ativos por causa das políticas, né, monetárias e fiscais no mundo, etc. E realmente, recentemente, né, parece que né, o S&P voltou tudo. Aí, né, outro jeito de pensar que é uma oportunidade para comprar ativos que crescem, geram lucro, estão expostos a tendências revolucionárias tipo AI, em vez de sentar num ativo medieval aí que não gera nada de dividendo, né, que tem custo para armazenar, etc, etc. Né? Esse é o grande debate que veremos aí para frente. Bem, agora atividade econômica nos Estados Unidos, tá? Acho que tem um ponto importante para a dinâmica de negociação das tarifas. Primeiro, né, se você pegar os dados de atividade até o momento, estão muito bem. Esse indicador que a gente colocou é um indicador que a gente constrói aqui, CWHG Weekly, Current Activity Indicator, esse é o nome sofisticado dele. Né? Ele está crescendo em torno de 2% desde outubro, né? Na margem até subiu um pouquinho, mas está bem, não está postando nenhuma desaceleração, é um conjunto de dados semanais que a gente acompanha, né, que tem um bom fit com a atividade econômica ao longo do tempo. Está indo bem. Eu acho que um dos motivos para isso estar acontecendo é basicamente, primeiro, o choque ainda não pegou no lado real da economia, e dois, está tendo muita antecipação de consumo. Tá? Então a gente colocou aqui, por exemplo, que saiu o PIB na semana passada, né? Você pega importação, subiu 15%, e você pega investimento em equipamento de informação, né, que seria basicamente coisas mais sofisticadas de processamento e semicondutor, subiu 19%. Então tem muita empresa que está vendo que vai aumentar as tarifas, o preço vai ficar mais caro, está antecipando. É isso que está acontecendo. Né? Até quando você olha exportação para os Estados Unidos, né, você pega Taiwan, Tailândia, Vietnã, as taxas de crescimento no terceiro trimestre, em março de 25, foram super altas. Mais alto do que foi em dezembro. Então está tendo uma antecipação. O PIB de Taiwan foi mais forte também no primeiro trimestre. Então está tendo essa antecipação. Então isso vai sustentando a atividade econômica nos Estados Unidos, né? Vai dando meio que uma ponte para o futuro, assim, vamos pensar para o Trump. Né? Você vai antecipando, vai acumulando estoque, né? Esse estoque vai durar alguns meses, e daí, enquanto isso, ele vai tentando negociar essa questão das tarifas antes que esse estoque acabe, daí você chegue num cliff, a gente vai falar disso já já. Tá? Venda de veículo também, né? Se você pegar a pré-eleição do Trump, vendia de 15 a 16 milhões de carros por ano em termos anualizados, e agora você teve uma alta aqui, especialmente para perto de 18. Então está todo mundo antecipando, normal. Né? E a grande discussão que existe hoje vamos dizer, no consenso é que o soft data já piorou muito, né? Dados de confiança, etc., mas o hard data está bom, né? Que é esse gráfico aqui da Goldman Sachs. Né? Então o soft caiu, e o hard data está lá em cima. Né? E só quando você olha historicamente,
O hard data demora um pouquinho, em torno de 60, 90 dias, e ele acompanha o soft data quando realmente você tem um choque recessivo. Então, tem muita gente olhando isso, falando, olha, o hard data vai se sustentar aí por uns 2, 3 meses, então, abril, maio, junho, lá para julho, agosto, a atividade vai começar a piorar bastante, e daí vai entrar em recessão, e daí talvez o Fed tenha que se mexer. Esse é mais ou menos o consenso, né? Daí o ponto é saber em que medida isso vai se materializar, em que medida as negociações de tarifa vão andar bem ou não, e talvez esse acúmulo de estoque vai acabar permitindo uma suavização do ciclo se a negociação for boa, né? Acho que essa é a discussão agora. Só para complementar, né? Só para explicar também para nem todo mundo, né? Soft data é tipo, né, sentimento, coisa de confiança. A gente vê, né, o consumidor, né, colapsando a confiança, vê o empresário colapsando a confiança, mas os dados da economia continuam muito fortes, a gente acabou de explicar, em boa parte talvez por, né, pré-compras, né? Então esse é o debate, será que a economia então vai colapsar? Isso me lembra um pouco o Covid, né, que as pessoas viram o desemprego colapsando no primeiro momento, aí eu começo a olhar, olha o histórico aqui, né, isso aqui só foi comparável com a Grande Depressão, então isso aqui vai ser pior do que a Grande Depressão, etc, etc, e esqueciam de falar que, né, que todos aqueles dados históricos não tinha nenhuma pandemia. Acho que aqui também a maioria desses dados históricos não tem uma situação dessas, né? Então acho que esse é o... Né, você pode olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio de tudo. Acho que no final das contas é bom ter um pouco de, né, common sense, assim, tentar entender o que está acontecendo. Né, que basicamente, né, você pode olhar os dados, né, a gente não botou aqui, não dá para falar de tudo, né, mas o frete colapsando agora, né, e importações da China colapsando, e muita gente falando, isso aqui vai gerar uma recessão, os Estados Unidos é muito dependente disso, mas esquecem de falar que o frete bombou no começo do ano, que é totalmente fora do sazonal, né, porque normalmente bomba, né, indo para o Natal e colapsa depois do Natal. Na verdade, subiu bastante depois do Natal, foi depois que o Trump foi eleito, porque estava todo mundo importando o máximo possível, sabendo que havia tarifas por aí. E mesma coisa, o consumidor também pré-comprando todas essas coisas, então é meio que natural que a gente vai ver os dados acelerando em algum momento, mas talvez já tenha estoque lá, por exemplo, né, para vender as coisas que você quer comprar, e por isso que o Trump tem um tempo aí, né? Eu acho que esse é o... Talvez no final das contas a gente tenha esse tempo para ver se é só negociação, se é o art of the deal dele, ou se, né, realmente ele vai dirigir, né, o carro e bater na parede, né, e é isso que a gente vai falar agora, né? Talvez originalmente ele estava um pouco com essa cabeça, mas ele ficou num corner. Se quiser eu posso fazer até para a gente acelerar por causa do tempo, né? Eu acho que o Trump no começo estava com essas ideias, né, de, né, que todo mundo depende dos Estados Unidos, ele ainda fala um pouco isso, que ele ia fazer um deal incrível, que era só uma transiçãozinha, e, né, eu acho que é muito complexo, né, esse lado de, né, comércio internacional que os Estados Unidos construiu, né, desde da Segunda Guerra Mundial aí no mundo inteiro, deu muito trabalho, e, né, e globalização, OMC, China entrando no OMC, tudo isso, e tem um monte de produto, tem um monte de gráfico diferente, a gente escolheu esse aqui, né, da Apollo, que mostra, né, participação, né, de coisas que você compra da China. Então, né, o Fenólio que vai ter, né, outro filho aqui no domingo está preocupado aqui com o carrinho de bebê dele, que ele, né, realmente, né, se fechar não tem de outro lugar para comprar, né, mas tem um monte de coisa, né, que, né, tinha outro gráfico da sua casa e você vai em cada quarto da casa, cada ambiente, como quase tudo da casa você precisa comprar da China também. Então, realmente, o consumidor americano está muito dependente de produto da China, né? Era meio que esse casamento, né? O Neil Ferguson falava disso antigamente, né? Chimerica e tal. Era um casamento que não é tão fácil assim de se separar. Mas o que a gente achou legal aqui embaixo é um pouco que o tempo está correndo contra o Trump, né? Então, assim que a gente olha no final das contas, eu acho que dá para ter os dados piorando, depois os dados melhoram, porque o Trump já suavizou as tarifas, dá para ter uma solução dessas, mas o ponto é que está ficando bem claro que, né, daqui a pouco ele tem que tomar uma decisão, e até por isso que o mercado acho que está mais calmo, porque, né, que nem a gente já viu ontem à noite, né, o Bessent vai falar com He Lifeng, lá da China, né, porque vê que o tempo está correndo contra. Então, se você vê aqui, o PIB ainda está forte pelo todo o pre-buying que o Fenólio falou, a inflação ainda está super baixa, né, por todo o legado que tinha antes, a gente vê housing também fraco ainda, etc., mas daqui a pouco as tarifas começariam a bater nos produtos, a inflação vai começar a andar muito no terceiro tri, né, e o PIB também no segundo tri ainda vai estar ok, mas no terceiro tri começa a colapsar. Então, acho que
se você olhar essa ótica, né, se a popularidade do Trump está ruim hoje, imagina daqui a 3, a gente já vai falar disso, imagina daqui a 3 meses, se você está no terceiro tri com a inflação explodindo e o PIB implodindo. Né? Eu acho que isso aí a gente não vai chegar nessa situação, acho, senão vamos ter problemas sérios. Mesma coisa com o lucro das empresas. O primeiro tri foi muito forte, né? Na verdade teve revisão muito positiva aqui, né? Que a gente vai falar um pouco mais disso, mas o segundo tri, o terceiro tri, né? Esses 2Q, 3Q, se quiser highlight aí, né? Foram revisões para baixo e mais para baixo. Então a gente está basicamente mudando, assim, você está tendo pre-buying, mas as coisas vão piorar muito no futuro. Então, acho que é basicamente essa foto aqui que, né, o governo está vendo. O Blackman até soltou um tweet ontem que era mais ou menos nessa linha. Fala, por que o Trump já não reduz tarifa na China para trazer de volta para 20% e fala que ele vai aumentar aos pouquinhos por 12 meses, que aí os incentivos mudam, né? O problema é que o Trump se meteu nesse corner que ele não pensou em todas essas dinâmicas, que claro que é um assunto super complexo e você vai meio que aprendendo enquanto você vai vendo. Ele achou que estava com todas as cartas, que nem o Fenoli falou, né? Que nem ele falou para o Zelensky, e no final das contas ele viu que não tinha as cartas que ele achou que tinha, e o Bill Ackman está falando, de repente, se você reduz as tarifas agora e vai aumentando aos pouquinhos, você muda um pouco os incentivos, onde a China fala, não, quero sentar para conversar, porque eu sei que as tarifas vão aumentar, em vez do contrário, onde a China fez esse cálculo aqui, deve ter botado no DeepSeek ali, né? Acho que foi uma das coisas mais interessantes dos últimos meses, foi a China já revidando tarifa no próximo dia, quando todos os outros ficaram, vamos esperar 90 dias para acontecer e tal, e a China já falou, quer saber? Olha aqui, talvez ele fez essa conta, não sei, e falou, o tempo está correndo contra o Trump, se eu já escalar agora, já acelerar, ele vai, né, se ferrar aqui, né, e vai entrar num corner, que é um pouco o próximo slide, que foi o pivot. Né? Talvez a aprovação do Trump começou a cair muito, né? Então a aprovação dele muito pior que o primeiro mandato, onde já era ruim, né? Era bem controverso na época, tinha muita gente que não gostava dele, pior do que o Biden também, que é super controverso, muita gente, né, também não gosta dele. Então realmente estava, e o Trump tinha entrado com um mandato muito forte, né? Então, né, realmente nessa reviravolta foi muito grande, e a gente vê isso com o empresariado também, né? Um monte de empresário que era super apoiador do Trump, começando a falar, com essas tarifas aí não dá. Né? Lembra os memes aqui do Brasil, né? Que todo mundo circula dos empresários que apoiaram Lula na última eleição e agora... Os economistas, vários tucanos, etc. Né? Então, acho que a gente estava indo nessa direção. A gente botou vários quotes aqui, né, de gente que é super republicano, assim, muito republicano. Bill né? Ackman. O Bill Ackman é democrata, mas recentemente ele foi um grande apoiador do Trump e tal. O Druckenmiller, né, e o Ken Langone são republicanos, e os dois estão assim, bem zangados com isso. Então, um pouco isso. E a pressão que o Trump começou a sofrer dos empresários. Né? Ficou bem claro para a gente no Trump Pivot, que foi logo depois dessas reuniões com empresários e no fim de semana, todo mundo ligando para ele, né, o Tim Cook, né, da Apple, falando com o Bessent bastante no fim de semana, e vários falando que essa política ia gerar, né, um problemão. A gente viu depois a renda fixa piorando, tudo, e o Trump finalmente fez o pivot. A gente botou aqui na direita, né, como que está difícil a nossa vida aqui, né, de tradear esse mercado, que um dia, né, tem notícia ruim, um dia tem notícia boa, um dia tem notícia ruim, um dia tem notícia boa, então fica, né, esse pêndulo aí, né, virando. E eu acho que o ponto que a gente quer mostrar agora é que talvez o Trump no corner, dado que a gente falou muita coisa pessimista aqui, né, só para fazer um contraponto aqui, para deixar claro que não é essa necessariamente a nossa visão no curto prazo, que, né, parece que o Trump está num corner, que ele se ligou que essas políticas, se ele levar isso para o extremo, vai ser muito ruim para a economia, para ele, para tudo. Então, por isso que a gente está vendo meio que um alívio, né? Todo dia tem algum alívio, tem alguma cenoura assim, que eles estão dando para o mercado. Né? Isenção, né, de alguns setores e tal. Ontem esse negócio do Bessent falar com o chinês. Então, acho que a gente, né, deveria ver isso, né? Deve sair um deal aí, né, com algum país aí logo mais também, né, esse fim de semana e tal. Então, acho que a gente vai começar a ver algumas notícias positivas. É por isso que o mercado recuperou tanto, no final das contas, né, o mercado não caiu tanto, né, os resultados do primeiro trimestre foram bons, e a gente viu também um pivot aí do Trump, né, que no final das contas a tarifa vai ser mais baixa do que o esperado, vai vir um estímulo fiscal, né, o mercado precificando cortes do Fed também, né, em algum momento, por mais que o Fed ainda está rock, né, vamos descobrir hoje com a reunião do Fed quão rock ele está, mas eu acho que, né, tem vários contrapontos aí, no final das contas,
né, as empresas também estão entregando resultados bons, que é isso que importa. A gente já falou várias vezes disso, né? Metade do S&P não é tão exposto a, né, recessão, tarifa, incerteza política, mas, né, outro problema que pode ser, né, negativo também, que é AI, quão sustentável se a gente está no começo, se ainda tem revisão de lucro para cima, etc, etc. Só para concluir aqui 2 slides rápidos assim, de S&P, é um pouco isso, essa temporada de resultado, a gente viu, né, que nem a gente acabou de mostrar, né, do PIB também como um todo, né, o primeiro trimestre foi revisado para cima, mas o segundo e o terceiro foram revisados para baixo e continuam sendo revisados para baixo. Então, Liberation Day foi uma data-chave onde todo mundo começou a revisar para baixo as estimativas e não para, né, seguindo meio que para a direita. Quando você olha o setor de consumo e o setor de industrials, né, você olha o lucro projetado para 2025, né, realmente está uma coisa fora do padrão histórico. Né? O padrão histórico são essas linhas aí, é meio normal o ser humano ser muito otimista e ficar revisando um pouquinho para baixo ao longo do tempo, mas realmente depois do Liberation Day, né, embicou aí para baixo. Então, tem empresas que estão tendo resultados bons no primeiro trimestre, a ação não está subindo, porque está todo mundo falando, isso aqui é só temporário, é pre-buy, daqui a pouco vai ter uma recessão, está todo mundo super pessimista, que a gente já falou. Então, é isso que a gente está vendo. Mas, enquanto isso, né, você vê aqui esse gráfico aqui embaixo, né, o tracking até agora, está vendo aí, olha para highlight, né, a estimativa era 6% de crescimento e entregou 12%. Então, está meio que em linha com os últimos trimestres desse excepcionalismo americano, que as empresas têm ido muito bem, né? Então realmente entregando um esperado muito melhor do que o esperado, né? O observado muito melhor que o esperado, desculpa. Outro jeito de olhar aqui é revisão por tipo de empresa, né? Então large cap growth, né? Tecnologia é o que está segurando, small cap continua sendo revisado para baixo, a gente já mostrou isso no passado, essa dinâmica só acelerou. E aqui na direita, acho que o último gráfico, que é o mais interessante, aí talvez, você vê a tendência histórica do S&P a ter essa revisão para baixo. O S&P como um todo está meio que em linha, só que tem essa boca de jacaré que já é extrema nos últimos anos, só acelerou. Né? Então, né, basicamente, foi Meta e Google, né, que foi muito forte, Microsoft também, né, mas o resto, assim que a gente mostrou aqui de consumo e industrials, né, está tendo revisão para baixo bem forte. Então, essa é a grande... né, de novo, a gente volta à percepção de americano, né, não é só, né, economia crescer, etc. São empresas incríveis que estão expostas a, né, coisas transformacionais que a gente está vivendo hoje. Último slide, só para falar, né, que eu acho que é impressionante, né, como que apesar do mercado ter voltado tudo, o pessimismo ainda está muito, muito forte do mercado. Né? Então, aqui em cima, a gente fez pegando um gancho que a gente mostrou lá atrás da performance do kit americano, também tem um posicionamento do kit americano. Né? Então, o mesmo consultor fez essa conta, e se você olhar, né, equities americanos, treasury e dólar, como está o posicionamento, está muito, muito leve. Né? Os investidores estrangeiros, especialmente, estão muito pessimistas. Eu vou agora para baixo aqui, né, o rally mais odiado. O S&P subiu, voltou toda a queda, mas o posicionamento em equities americanos, né, continua muito baixo, especialmente para investidores institucionais. A gente vê hedge funds que aumentaram muito pouco a exposição líquida, né, aumentaram a exposição bruta, que a gente já falou no passado. Outro jeito de olhar esse composite beta positioning, que eles pegam do UBS, então é outra fonte, pega, né, long onlys, pegam hedge funds, pegam fundos sistemáticos, né, etc. Pega todos os grupos e aí vão somando. A gente já mostrou isso no passado, cada grupinho e tal, mas acho que o agregado mais fácil de entender aqui, já tem muita coisa nesse slide, está basicamente no low aqui dos últimos anos. Né? Quando o pessimismo estava muito grande em 2022, todo mundo achava que ia ter recessão, a gente está basicamente nesse nível de novo. Então, né, e no final das contas, né, acho que esses 2 gráficos aqui da direita mostram que o S&P é mais caro que o resto do mundo por uma razão. Né, olha o ROE versus o price to book, né, que é um jeito de olhar o valuation, por setor do S&P e por setor do resto do mundo. Né? MSCI World é um índice global, se você excluir os Estados Unidos, são tudo que está em verde. Basicamente, eles têm retornos sobre né, o ROE das empresas, né, são menores, por isso eles tradam num valuation menor. As empresas nos Estados Unidos têm um ROE maior e tradam num valuation maior, e um é condizente com o outro. Então é totalmente, né, racional. Então essa ideia que,
né, o S&P está caro, a gente já falou disso várias vezes, né, que o Bovespa está barato, aí você começa a olhar por setor e por retorno e composição do índice, tudo isso, né, a composição do Bovespa só aumenta estatal e commodities ao longo do tempo, do S&P só aumenta nessas coisas, né, mais, com retorno mais alto, expostos a AI, software, essas coisas. Então, é isso que tem explicado essa divergência de valuation e nada mais do que isso. E, né, mesma coisa se você quiser dar um zoom aqui na Mag 7 versus os outros 493 empresas do S&P 500, né, a Mag 7 tem um ROE de mais do que 30%, ano passado foi 39% versus 18%. Até se você assumir que vai cair, todo ano todo mundo assume que vai cair, não cai, né? Então acaba tendo revisão para cima das MAGs, porque todo mundo acha que vai convergir, e do resto que todo mundo acha que vai subir, acaba convergindo para baixo, né? Acaba piorando. Então é isso que a gente está vendo, essa bifurcação, como sempre, empresas incríveis, os Estados Unidos, né, isso é uma parte importante do excepcionalismo americano, que por enquanto, né, não mudou, longe disso. Então acho que é isso, a gente passou do tempo, tentamos abordar vários assuntos aqui hoje. Acho que, né, vai continuar sendo um ano bem complexo, mas como sempre cheio de oportunidades, e vamos tentar navegar do melhor jeito possível. Torcer para que o bad policy americano diminua um pouco, para que essas empresas consigam mostrar o valor aí para o mercado. Acho que é isso. É isso aí. Bem, muito obrigado e nos vemos na próxima. Obrigado.